Olá! Estamos aqui para uma revisão daquelas de gramática e interpretação de texto, perfeita para quem está se preparando para a prova. Vamos juntos desvendar como a estrutura da língua funciona, porque entender isso não só garante um bom resultado, mas de quebra mostra como a linguagem, no fundo, molda o nosso mundo. Vamos começar com uma reflexão bem grande. A linguagem não serve só para a gente se comunicar. Ela, na verdade, constrói o mundo ao nosso redor. É isso mesmo. Cada regra, cada palavra que a gente escolhe é como se fosse um tijolinho na construção da nossa sociedade. Vamos ver como isso acontece na prática. Bom, para começar, vamos falar da força do argumento. Como é que se transforma uma simples opinião em algo que as pessoas param para ouvir? Dominar essa técnica é fundamental, né? Seja num debate ou, claro, na hora de escrever aquela redação na prova. Então fica a pergunta: qual é o segredo para que um ponto de vista seja levado a sério? Para que não seja só mais uma opinião jogada ao vento? Saber essa diferença, especialmente num exame, é o que vai separar uma resposta boa de uma resposta excelente. E a chave de tudo tá aqui, ó, na base. Uma opinião pode vir de um sentimento, de uma impressão pessoal e tudo bem. Mas um argumento? Um argumento sólido é outra história. Ele é construído sobre uma base firme de fatos e de raciocínio lógico. Vamos pensar num argumento como se fosse um prédio. A fundação, a base de tudo, são os fatos. Dados concretos que dá para verificar. A estrutura que sobe a partir daí é a lógica, conectando esses fatos de um jeito que faça sentido. E lá no topo, bem sustentada, fica a ideia principal. Forte, né? Ok, já vimos como construir um argumento. Agora vamos virar a moeda e analisar os textos que nos dão ordens. Entender a diferença entre uma sugestão e uma exigência é uma habilidade de interpretação de texto que vale ouro. Primeiro, temos essa grande categoria dos textos instrucionais. O nome já entrega o jogo, né? O objetivo deles é orientar uma ação. Pensa num manual para montar um móvel ou numa receita de bolo. São exemplos clássicos. Mas, atenção, porque nem toda instrução é igual. Alguns textos, como a tal receita, orientam, sugerem. Outros, chamados de prescritivos, como uma lei, por exemplo, esses exigem obediência total. Não tem espaço para jeitinho ou para interpretação pessoal. E qual é a ferramenta da gramática que dá essa força toda para uma ordem? É um modo imperativo. Verbos como faça, leia, siga, eles não estão sugerindo nada, são comandos diretos. Essa é a linguagem da instrução, feita para ser super clara e não deixar nenhuma dúvida no ar. Agora, vamos trazer essa ideia para o mundo real, com exemplos que a gente conhece bem. São situações em que seguir as regras não é uma escolha, mas uma necessidade para garantir a segurança de todo mundo. Pensemos numa receita médica. É o exemplo perfeito de um texto prescritivo. Diante de um papel desses, qual é a forma correta de agir? A resposta é uma só. Tem que ser seguida à risca, exatamente como está escrito. Aqui não existe margem para erro, porque o que está em jogo é a saúde, é a segurança pessoal. Agora, vamos sair da segurança pessoal e ir para a segurança pública, com o exemplo do Código de Trânsito. Por que será que existem regras tão específicas sobre o que pode ou não pode ser colocado nas ruas? Olha só o que a lei diz. É proibido colocar qualquer coisa que possa atrapalhar a segurança. Faz todo sentido, né? Imagina uma placa de publicidade enorme bem na frente de um semáforo, ou luzes que confundem quem está dirigindo. O objetivo é evitar qualquer tipo de ruído na comunicação visual do trânsito. No fim das contas, a justificativa para essa regra é muito clara: garantir a segurança de todo mundo. No trânsito, uma comunicação visual limpa, sem interferências, é algo que literalmente salva vidas. Certo. A gente viu como é importante seguir as regras. Mas de onde elas vêm? Quem cria essas regras? Seja uma lei nacional de trânsito ou o estatuto de um grêmio na escola, o processo de criar normas é fundamental. Como isso acontece? A melhor resposta está no processo coletivo, na conversa. Quando todo mundo é ouvido, quando os pontos de vista são debatidos, as regras não são só impostas de cima para baixo. Elas se tornam mais justas, são aceitas com mais facilidade e, o mais importante, elas realmente funcionam para aquele grupo. E quando essas regras são oficializadas, elas viram os pilares da nossa convivência. Elas definem de um jeito bem claro o que a gente pode, o que a gente não pode e o que a gente deve fazer em sociedade. Basicamente, tudo se resume a estas três categorias aqui: as obrigações, que são os nossos deveres,
as permissões, que é tudo aquilo que a gente pode fazer, e as proibições, que é aquilo que a lei não nos deixa fazer. Simples assim, né? E olha que ponto super importante. Essas regras não valem só para os cidadãos, não. O próprio Estado tem deveres e obrigações que ele precisa cumprir. Ninguém está acima da lei. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como uma linguagem organiza tudo, desde um argumento até as leis de um país, a grande questão é como usar esse conhecimento. Seja para interpretar um texto do jeito certo na prova, para defender uma ideia com mais força, ou até para participar da construção das regras do mundo. O poder, no fim, está nas palavras.